Olá, meus queridos alunos! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma dica do Contraturno Digital. Eu sou o professor Antônio Paulo, professor do ensino fundamental, e vou trazer para você aqui uma super dica sobre números decimais. Vem comigo! Muito bem, alunos, vamos então aqui à nossa dica do Contraturno, dica de matemática, e a dica é sobre números decimais. Bom, os números decimais são caracterizados por terem uma parte inteira e uma parte decimal separada por vírgula. Vejam então aí o exemplo que o professor trouxe. Temos aí o número 23,589. Esse número, ele é um número decimal. Por que decimal, professor? Porque perceba que ele é um número que está sendo separado por uma vírgula. E aí, alunos, o número que vem antes da vírgula, considerando da esquerda para a direita, esse número a gente chama de parte inteira. Que no nosso exemplo, o 3 representa a unidade e o 5 representa a dezena. E aí temos ainda os números que estão depois da vírgula. E esse número, ele é o que nós chamamos de parte decimal, que aí está representado onde o 5 representa os décimos, 8 representa os centésimos e o 9 representa os milésimos. E como fazemos então a leitura desse número? Para lermos os números decimais, nós vamos ler a parte inteira, seguida da parte decimal, levando em consideração o último algarismo da parte decimal, porque ele nos ajuda a dar, a nomenclatura do número decimal. Nesse caso, nós temos aí 23 inteiros, 589 milésimos. Por que milésimos? Porque perceba que o 9 está na casa dos milésimos. Muito bem, alunos. E por falarmos aqui de nomenclatura de números decimais, para que você compreenda melhor a leitura e escrita de números decimais, vou trazer aqui, pelo menos aqui, 3 dicas aí para que você perceba aí como escrevemos então números decimais. E olha só, a dica de número 1, quando há apenas um número depois da vírgula, a parte decimal é chamada de décimo. Veja o exemplo, temos aí 0,4. 0,4, nós lemos 4 décimos. Perceba também que no nosso exemplo, a parte inteira aí é 0, tá bom? E por ser 0, nós vamos ler apenas a parte decimal. Que no nosso exemplo, então, 4 décimos. Temos outro exemplo. Vejam então. Dica 2, quando há 2 números depois da vírgula, a parte decimal é chamada de centésimos. Olha o exemplo que o professor trouxe. 0,45. A escrita, como é que a gente lê então 0,45? A gente lê 45 centésimos. Temos também a dica 3. Olha só. Quando há 3 números depois da vírgula, a parte decimal é chamada de milésimos. E aí temos o exemplo aí, 0,823. Que a gente lê então 823 milésimos. Beleza, pessoal? Bom, alunos, tenho mais uma dica para você. E agora a dica é sobre localização na reta numérica. Vamos localizar o número 1,3 na reta numérica? Bom, para localizarmos os números na reta numérica, tem que ficar esperto com um pequeno detalhe. Por quê? Precisamos saber entre quais intervalos aquele número decimal se encontra. Tipo, no nosso exemplo, nós temos aí o número 1,3. O 1,3, alunos, perceba que ele é um número maior do que 1 e menor do que 2. Por isso, esse número ele está no intervalo entre 1 e 2, certo? E aí, alunos, para que possamos representar o número 1,3 na reta numérica, nesse intervalo entre 1 e 2, nós vamos, então, dividir o intervalo entre 1 e 2 em 10 partes, para que nós possamos, então, representar os décimos. E aí, perceba, dividindo o intervalo entre 1 e 2 em 10 partes, nós ficamos, então, com 1,1, 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e o próprio 2. E aí fica fácil, para a gente localizar o número 1,3. E aí temos, então, aí o número 1,3. Temos aí a localização do número 1,3. Muito bem, alunos. E assim chegamos ao final da nossa dica do Contraturno Digital sobre números decimais. Não se esqueça de nos seguir na rede social, @Contraturno Digital. Aguardo você para a nossa próxima dica. Tchau, pessoal!